livro Príncipe das Sombras, Maquiavelismo para Estrategistas, no primeiro link da descrição. Eu sou Thiago Krasevski, seja bem-vindo a mais um vídeo, não esquece do like nem da inscrição. Hoje a gente vai conversar sobre a nona lei do poder, do livro As 48 Leis do Poder, que foi escrito pelo Robert Greene, que é o seguinte: vença pelas suas atitudes e não discuta. Porque quando tu vence pelas tuas atitudes, tu efetivamente vence. Quando tu vence uma discussão, pode ser que tu tenha perdido na parte efetiva de ação. O professor Olavo, há muito tempo atrás, esse é um dos erros da carreira do professor Olavo, que ele mesmo diz: olha, me arrependi de ter escrito esse livro, que é Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, porque o professor Olavo disse o seguinte, ó: tem muito canalha por aí que vence o debate sem ter razão. Tem estratégias argumentativas que o Schopenhauer já tinha previsto, e aí o professor Olavo escreveu esse livro e ele diz: pô, agora as pessoas ficam achando que eu quero vencer um debate sem ter razão porque vê o título desse livro. Mas é justamente o oposto. Por eu ver que tem pessoas vencendo debates sem ter razão, eu escrevi esse livro para prevenir vocês de cair nesses estratagemas aí argumentativos, etc, ok? Então, mesmo que tu vença uma discussão, talvez tu não vença de verdade na relação de poder, ok? Então, eu quero iniciar esse vídeo com uma pergunta: o teu objetivo é ter poder ou o teu objetivo é ter razão? Tá tudo bem se tu quer ter razão nas coisas, ok? Esse é o trabalho de um filósofo. O professor Olavo, o que ele queria era ter razão na vida. Ele não queria poder, ele tipo, que se dane o poder, eu não quero mandar em ninguém. Só quero ler meus livros, escrever minhas coisas e ter certeza que eu tô certo no que eu escrevo, entendeu? Então, no caso do professor Olavo, ele queria a razão. Agora, no caso de muitas pessoas que me assistem aqui, vocês querem efetivamente poder. Poder real sobre outras pessoas. Poder influenciar os rumos da história, poder influenciar ações de outras pessoas, tá certo? Então, a razão não é a forma mais eficiente de conseguir poder, tá? Porque no debate argumentativo, tu fere o emocional das pessoas. As pessoas são incrivelmente sensíveis a palavras. Fora este detalhe, também existe o seguinte: muitas pessoas nunca vão entender o significado exprimido de uma determinada palavra por ti em um debate. Por exemplo, quando eu falo beleza ou eu falo amor, tu, que é uma pessoa diferente de mim, tem interpretações, significados, etc. Tudo diferente em relação a essas palavras. Quando eu digo amor, talvez na minha cabeça venha uma biblioteca, livros, um estilo de vida intelectual, uma erudição. Talvez na tua cabeça venha uma mulher, venha os teus pais, venha comida. Tem pessoa que é apaixonadíssima por comida e o prazer da pessoa da vida é comida. Ou pessoas que são apaixonadas por academia, esportes, etc, sabe? Então, cada palavra ganha uma conotação dentro do cérebro de cada um. Logo, é muito difícil que duas pessoas que estejam em uma mesma conversa conversem e se entendam sobre os mesmos paradigmas. Só isso. Às vezes eu acho fenomenal como diabos que duas pessoas conseguem conversar, sendo que é quase impossível que uma tenha entendido a outra verdadeiramente. A natureza social é muito mais um jogo de aparências, porque tu e uma pessoa vão estar falando sobre um mesmo assunto com significados muito diferentes e vocês vão achar: essa pessoa aí me entende e eu entendo ela. Mas na verdade, verdadeiramente assim, é muito difícil. Eu quero que tu faça um experimento aqui para te comprovar o que eu tô dizendo. Quando tu ouvir uma determinada palavra, uma determinada expressão de alguém, tu vai lá e pergunta o que aquilo significa para aquela pessoa. Tipo assim, a pessoa diz o seguinte: eu te amo. Tu vai chegar e vai perguntar pra pessoa: tá, mas o que significa pra ti eu te amo? Pra algumas pessoas vai significar: eu dou a vida pra que tu continue vivo. Pra outras pessoas vai significar o seguinte: eu deixo que tu participe da minha vida. Pra outras pessoas é a relação carnal, é o coito, é o ato sexual. Pra outras é o sentimento, é a poesia, se expressar.
Só que, tipo, todo mundo diz isso com eu te amo. Entende como... Bom, isso é fácil de te verificar. Vai perguntando para as pessoas o que significam as expressões, que tu vai catalogar uma miríade de conceitos diferentes vindo de pessoas diferentes, tá? Porque cada pessoa tem sua própria interpretação desse tipo de coisa, ok? Então, a melhor forma de adquirir poder é por vias indiretas. Porque, assim, um ditador, ele tem poder, tem, mas tu já viu como é que acaba a vida de um ditador geralmente? Tipo, Mussolini acabou de cabeça para baixo, sendo linchado, apanhando, etc, sabe? Outros ditadores também morreram de formas trágicas, né? Mas agora, em contrapartida, nessas mesmas sociedades em que houve ditadores, houveram sujeitos carismáticos que não morreram de forma brutal, continuaram exercendo poder e influência sobre a sociedade, só que não de uma forma coerciva, tá? Não de uma forma direta, mas sim de uma forma indireta. Tipo, o cara é carismático, então ele faz as pessoas votarem em um determinado candidato porque o discurso dele é que aquele candidato é bom. Então, ele influencia as vias de por onde vai a história do país, tá? Muita gente é assim, por exemplo... Silvio Santos. Silvio Santos tem muitos fãs, tem poder efetivo. Se ele falasse para as pessoas, votem em determinado candidato que eu confio naquele candidato, muita gente iria aderir o voto porque o Silvio Santos falou para votar em tal pessoa. Muita gente adere o voto do Felipe Neto, por exemplo, que ele não tá na política, mas exerce influência diretamente na política, já que ele lida com essas coisas, tá? Então, muitas vezes o poder ele é indireto, não é o ditador que tá lá, é o cara que tem um status social. E aí, esse sim desfruta de uma boa vida, porque o ditador vai estar preocupado, pô, vão tentar me depor do meu cargo, vão tentar me assassinar, vão tentar isso, aquilo, aquilo outro. Mas o cara carismático que tem status meio que tá salvo dessas coisas, porque o poder dele não é um poder que chega a ser ameaçador. É tipo, aquele cara ali é brilhante, todo mundo meio que gosta dele natural, então... Beleza, por que eu vou matar esse cara? Se ele não vai exercer... A não ser que eu tenha motivos políticos estratégicos pra isso. Só que no nosso século já não se aplica mais esse tipo de coisa, assassinato, né, de concorrentes e de pessoas de influência. Agora, em séculos passados, isso foi muito utilizado, tá? Outra coisa importante aqui, escolha com sabedoria as batalhas que tu vai lutar. Por exemplo, não. Tu tem que escolher com sabedoria as batalhas que tu vai lutar e se situar historicamente dentro daquilo que tu vai defender ou atacar. Vou te dar um exemplo. Eu sou direitista, tá? Então, por que eu comprei a briga direitista e uma briga política? Primeiramente, porque historicamente eu tô certo. Veio Von Mises, destruiu o cálculo econômico esquerdista, veio Hayek, veio Frederic Bastiat e destruiu as bases morais da esquerda. Então, é só questão de tempo até esses nomes se serem mais disseminados por aí. Odeio essa palavra proliferar, porque eu vou utilizar ela e sempre gaguejo. Mas enfim, quanto mais Hayek, quanto mais Mises, quanto mais Bastiat forem disseminados por aí, mais as pessoas vão entender. Peraí, é muito incoerente certos aspectos da esquerda. Então, historicamente eu tô citado na corrente, no lado certo, ok? Primeiramente esse lado. Segundo, porque eu comprei uma briga que eu tô destinado a vencer. No final das contas, a direita vence sempre, porque ela tá do lado certo, ela tá do lado da menor individualidade possível, do menor grupo possível. Tipo, a esquerda levanta as pautas. A gente vai defender determinada coisa, tipo, a gente vai defender
um grupo etno específico ou uma certa sexualidade específica porque são grupos menores, são minorias. Mas aí chega a direita e diz: não, eu vou defender a menor minoria que existe, que é o indivíduo. Eu vou deixar a liberdade individual como evidência. E para mim, esse é o maior, a menor minoria, que é o indivíduo. É eu sozinho, é tu sozinho. Então, quando a direita defende isso, eu percebo que, pô, beleza. Não tem como alguém discordar disso. Seja tu branco, seja tu negro, hétero, gay, etc. Tu não concorda que tu é a menor minoria, mesmo que tu se situe em um grupo de minorias. Então, meio que faz sentido isso, não faz? Por isso que eu tô dizendo, a briga direitista tá destinada a vencer. Os valores conservadores propostos por Deus, que interferem na própria realidade, também estão destinados a vencer. Eu acho assim, por exemplo, que uma pessoa que tem uma família, tem filhos, etc., são pessoas mais moralmente corretas do que eu, que ainda não possuo uma família, ainda não tem essas bases de família. Mas as pessoas que pregam por esses valores e até constituíram já suas famílias são pessoas melhores do que eu. Não tem por que eu não admitir isso, sabe? Deus mesmo mandou: vão para o mundo, multipliquem-se. Não é bom para o homem que ele esteja sozinho. Tipo, tem muitos valores ali descritos que são irrefutáveis. Hoje a ciência vai chegar e vai dizer o quê? Ah, se tu for solitário, é quase o equivalente a fumar um maço de cigarro inteiro por dia para tua saúde. Tu vai ferrar a tua saúde se tu for solitário. E aí a Bíblia chega e diz o seguinte: é ruim para o homem que ele esteja só. Ele tem que estar acompanhado de sua mulher, entendeu? Então, enfim, os valores conservadores também estão destinados a vencer, assim como os valores direitistas estão destinados a vencer. Talvez a verdade demore um pouco para chegar à tona, mas quando chegar é inevitável que as pessoas se curvem, tá? Então eu poupo meio que a minha energia de digladiar ou me meter em pugilatos verbais sobre o tema, tá? Mesmo assim, ainda assim, eu falo bastante sobre a direita, mas entenda que eu escolhi com muita sabedoria a batalha em que eu ia me meter. E é uma batalha de grande calibre. Não é uma batalha assim, tipo, ah, essa roupinha da moda aqui é feinha e essa é bonitinha. Como as blogueirinhas fazem, né? Não é uma batalha assim de roupa. É uma batalha sobre valores, é uma batalha sobre a verdade. É uma batalha que é muito maior do que o próprio, maior do que a própria história, porque sempre houveram progressistas e conservadores, sempre houveram esquerdistas e direitistas, tá? Claro, não necessariamente nesses termos atuais. Eu posso estar cometendo um anacronismo aqui ao falar sobre isso nesses termos, mas sempre houve assim meio que os revolucionários, tipo, eu não vou obedecer às leis, nada desses valores que a sociedade tem atualmente me servem, então eu quero outros valores e eu quero destruir esses valores que estão aí em vigor, entende? Então, eram direitistas, conservadores ou esquerdistas, progressistas, em outras palavras, ok? Então, enfim, quem tem poder tem que julgar as atitudes de longo prazo. Discutir, além de não ser uma atitude de longo prazo, ela gera muito ressentimento. A discussão gera muito ressentimento. Se tu ganhar de alguém nas palavras, essa pessoa provavelmente vai te detestar, porque tu demonstrou a inaptidão da inteligência daquela pessoa em fazer leituras de cenários possíveis. Porra, isso fere a vaidade. Dói na alma quando eu cometo um erro. Dói na alma quando eu cometo um erro. E exige uma humildade enorme que a maioria das pessoas não estão dispostas a ter, admitir que tá errado. Por exemplo, quando eu era esquerdista, muito mais voltado a um socialismo, e veio o professor Olavo e disse: olha, a esquerda tá errada nisso, 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 a esquerda matou esse tanto de gente, isso e aquilo. Cara, doeu na minha alma ter que dizer: porra, não sabia disso, velho. Sério,
Mas e se eu encontrar um argumento melhor? E não tinha um argumento melhor. Doeu na alma ter que admitir que outra pessoa estava certa e eu errado. Só que como eu tenho um pouco mais de humildade intelectual, beleza. Eu passo a adotar esse novo ponto de vista que está correto. Agora, 99% das pessoas que nunca pegaram um livro são extremamente vaidosas intelectualmente e não aceitam estarem erradas. E é aí que acontece esse ressentimento. Se eu corrigir um burro, ele vai ficar putaço comigo, ele não vai tentar perceber que eu tô tentando ajudar ele. Agora, se eu corrigir um sábio, eu vou ter feito um amigo, porque ele progrediu intelectualmente ao estar em minha presença. Agora, o que existe mais no mundo? Sábios ou burros? Fica essa questão aí pra ti, tá? Eu sei que tu vai conseguir discernir e vai chegar a uma resposta bem rapidinho, ok? Fora isso, meio que todo mundo enxerga um mundo de uma forma diferente, tá? A gente meio que acha que todo mundo que não enxerga o mundo da mesma forma que a gente é burro, pelo seguinte fator: a nossa experiência de vida é tão única. É tão única que parece bizarro que outra pessoa não consiga enxergar o mundo da nossa forma. É o seguinte, tu viveu muitas situações tão idiosincráticas que só tu viveu, e mesmo que outras pessoas tenham vivido, elas interpretaram de outras formas, com outras palavras, através de outros paradigmas, outras perspectivas, que no final das contas tu vai tirar uma conclusão tão diferente dos outros que chega a ser absurdo. É quase o caso das palavras aqui. Mas eu vou te dar um exemplo aqui mais simples, tá? Se um parente teu muito próximo falece e tu é um ateu, tu vai interpretar essa experiência de uma forma. Se um parente teu muito próximo falece e tu é um cristão, tu vai interpretar esse fenômeno de outra forma. Se tu é um espírita, um bandista, perdão, não é indiano. Eu tô dizendo que indiano é um tipo de religião. Pera aí. Um muçulmano. Independente de qual religião, paradigma tu participe, tu vai ter a interpretação histórica de fatos que ocorreram na tua vida de uma forma. E ainda assim, depende muito de o quão intensamente tu participa daquela corrente. Por exemplo, eu sou um ateu, mas eu acho que existe a possibilidade de existir espíritos. Então, eu vou interpretar o evento de uma forma. Eu sou completamente ateu, tudo é orgânico, o carbono vai se deteriorar. Beleza, vou interpretar o fenômeno de outra forma. Eu sou um cristão fervoroso, vou interpretar de outra forma. Sou um cristão mediano, que tipo, eu não tenho certeza se Deus existe ou não, mas eu, por via das dúvidas, vou ir na igreja. Vou interpretar o fenômeno de outra forma. Até fatores como eu sou mais emocional, eu sou mais racional. Eu li mais livros, eu li menos livros. Eu conversei com pessoas mais inteligentes ou mais chulas durante a minha vida. Tudo isso vai condensando o ser humano que tu é e vai chegando a um resultado em que toda a tua sapiência, toda a tua inteligência em todos os campos possíveis vai se manifestar naquele momento para interpretar um evento. A segunda vez que ocorra um evento do mesmo tipo, segunda vez que morrer um parente da tua família, tu já vai ter uma experiência diferente porque tu já passou por essa experiência. Então, entende como cada pessoa vai interpretar o fenômeno mais básico ao mais complexo de formas diferentes? Desde um tropeção na rua, ter uma noite mal dormida, ler um livro, ter um filho, a morte de um parente, ganhar na loteria. Tudo isso vai ser interpretado diferente por pessoas diferentes. Então, é muita vaidade nossa e é muita cegueira intelectual. É quase que um efeito Dunning-Kruger quando as pessoas chegam e dizem que os outros são burros. Meio que todo mundo seria burro do nosso ponto de vista, porque só a gente tem as experiências que a gente tem. Então, discutir muitas vezes não leva ninguém a lugar nenhum, ok? Gostando desse vídeo, não esquece do like nem da inscrição. Fui!